armadura e transportando para a área espiritual. Inclusive no final, no versículo 18, ele coloca uma peça que não tem na armadura romana, que era a oração, que é muito importante, mas nós vamos estar meditando em uma outra ocasião. Agora, uma das coisas que eu quero terminar sobre esse assunto aqui hoje, que nós devemos olhar e lembrar, é que a nossa batalha, irmãos, para vencer o inimigo, ela não é na força do braço. Paulo disse no versículo de número 12, que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. Ele também disse em uma das epístolas suas em Coríntios, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais e podem destruir fortalezas. Na realidade, o crente não precisa. Às vezes tem algum crente que faz isso, mas não é muito normal e não é muito certo. Tem crente que compra um revólver, compra uma pistola, e às vezes até tem lá em casa uma 12 de cano curto, e diz: isso aqui deixa o ladrão vir. Deixa, não é por aí. O crente não vai usar arma de fogo, até porque, se você não tiver, até ouvimos o pastor Wender, ministrando, para nós aqui, esses dias na reunião de diáconos e cooperadores, que ele disse que se a pessoa não tiver armado, e ele for atacado, ele vai fazer tudo para sair correndo. Mas se ele tiver armado, ele vai escorar na arma que ele tem, vai fazer ameaça, e isso vai levar ele para um fim difícil, porque ele pode ou ser atingido ou pode atingir. Se ele for atingido, ele vai ficar mal. Se ele atingir, ele vai ficar mal do mesmo jeito, que vai para a cadeia, longe da família, perde a liberdade, o currículo do nome bom que ele tinha já não vai ter mais. E nem arma de fogo, nem arma fria, facas, facões, podões, estas coisas, o crente não usa isso, não usa. Paulo diz que as nossas armas são espirituais. O mundo não compreende, irmão, mas você compreende. Você sabe que elas têm poder. Você quer ver um negócio difícil, é o diabo ouvir um crente cheio de Deus falar: o sangue de Jesus tem poder. Ele sai correndo. Ele vai embora. Me lembro uma vez, eu era muito pequeno, tinha uns 11 anos, e pensando num garoto que era quietinho, era eu. Peraltice chegava ali, parava e não tinha jeito. E um dia nós estamos saindo da chácara que nós morávamos, 5 quilômetros da cidade, para ir para o culto, para a igreja. E a gente viu no pasto ao lado do caminho que a gente estava andando, um bezerrinho novinho, bonito, Nelore, branquinho, pensando no negócio que eu achei bonito. E eu entrei no pasto para mexer com o bezerro. Só que ele era recém-nascido. E a mãe dele ficou nervosa e partiu para me pegar. E o tanto que eu quisesse correr, eu não ia dar conta de correr dela. A mamãe estava com a sombrinha na mão e disse: eu vou pular entre o Jeremias e a vaca e vou mandar a ponta da sombrinha no olho da vaca, ela vai parar. Pensa que raciocínio rápido, mas não era tão rápido para fazer o que ela ia fazer. Mas quando ela se pôs entre eu e a vaca, ela viu que não dava tempo de fazer aquilo, e ela foi impulsionada e disse para a vaca: vaca, o sangue de Jesus tem poder. A vaca escorregou nas patas traseiras, irmão, e foi escorregando sim até que caiu sentada e virou para trás e foi embora num carreirão, largou até o bezerro de mão. Eu não sei o que ela viu, mas que ela viu alguma coisa, ela viu. São armas.
A oração é a arma para o crente. Quantas coisas que às vezes a justiça não resolve, o advogado não resolve. Até quero dizer à igreja que nosso irmão Ademir, graças a Deus, passou no curso, né, irmão? Hoje é doutor Ademir, né? Está aí, os irmãos orem agradecendo a Deus juntamente com o nosso irmão. Mas tem coisas que o advogado não tem condição de resolver. Até porque a justiça, ele faz toda a papelada, programa tudo, chega lá o juiz assina contra, ou nem assina, não é? Então não passa. Mas aí o crente sabe que ele tem um telefone que liga direto lá no trono da graça de Deus. E quando ele liga, Deus ouve. Quando ele ouve, ele atende. Quando ele atende, sai da frente todo problema, dificuldade, sai todo demônio, toda angústia, e o crente é feliz. Quantos têm experiência com isso? Aleluia, glória a Deus. A oração é a chave que chega a abrir as portas fechadas, e Deus atende o crente pela oração. A palavra de Deus também é poder, é arma espiritual. O jejum é arma espiritual, e assim por diante. O crente tem muitas armas que ele não precisa vir a usar, armas físicas, visíveis, armas que às vezes para os homens aqui são poderosas, mas nem sempre se servem de escape para eles. Então a nossa batalha contra o inimigo, irmão, ela deve ser no espírito, espiritualmente. O crente cheio de Deus, ele não vai ter condição de ser vencido, porque Deus vai estar com ele. E se Deus é por nós, disse o escritor, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então veja bem, por outro lado, se o crente estiver desprovido ou sem a aprovação de Deus na sua vida, ele poderá estar exposto aos ataques, às setas, às ciladas do maligno. Eu me lembro de um caso que aconteceu em Uberlândia. 2 pastores foram convidados para ir expulsar o demônio de uma certa pessoa que estava na residência dele. Aí quando chegou o mensageiro que convidou, tinha um irmãozinho ao lado, disse, pastores, eu quero ir. Eu posso ir com vocês? Ele era crente, ué. Os pastores, não, pode, ué. É mais um ajudante. Só que eles não sabiam, os pastores não sabiam que aquele irmão não estava no espírito. Ele estava falho, ele estava na carne. Aí quando chegou lá, aquele irmão quis enfrentar o endemoniado, o demônio, que estava na realidade incorporado naquele corpo, naquela pessoa, e já chegou na frente dos pastores e começou, sai demônio em nome de Jesus. Quando ele disse assim, o demônio falou na boca do endemoniado, da pessoa, e disse assim, quem é você, rapaz? Para querer me tirar daqui? Você faz a minha vontade. Você acha, os irmãos aí que veio aí com você aí, não sabe, mas eu sei. Todo dia eu te levo, quando você sai do serviço, por aquele caminhozinho que você passa, e passa lá naquele tal lugar, e disse até o nome do boteco, e toma a cara preta, é cerveja Caracu. Você toma a cara preta, você toma 1, 2 e vai para casa e vem me tirar daqui. Você está fazendo minha vontade, rapaz. Eu não saio não. E avançou no irmão e tinha uma janela. O irmão pulou a janela de fasto e foi embora. Estava desprovido da graça de Deus, do poder de Deus, estava falho para com Deus, estava enganando a igreja, enganando o povo de Deus. E na realidade esta pessoa tem que ter uma condição de
de às vezes refazer os seus conceitos, reconciliar, confessar, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que é repreendido muitas vezes e endurece a cerviz, ele virá a ser quebrantado sem que haja cura. Então, na realidade, meus irmãos, uma pessoa assim, ele poderá ser envergonhado, destruído espiritualmente. Por isso, nós devemos apegar e estarmos na realidade prontos e sempre protegidos por Deus. A única coisa que nos livra do inimigo é a proteção de Deus, é a mão do Senhor, é a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente que se firma em tanta coisa, né? Se firma em tanta coisa, e às vezes até crente, viu, irmão? Já vi muito crente falhar nesse sentido. Tem pessoa que acha que ele na realidade vai expulsar o demônio com o dedo cruzado, então em cruz assim, ó. O demônio não sai com isso não, gente. Tem uma história por aí de vampiros, né? Que nem sei se existe isso, acho que não. Que diz que só expulsa o vampiro, o demônio do vampiro com um sinal da cruz. Não é por aí não, irmão. Sinal da cruz, se fosse assim, quem carrega um crucifixo no pescoço não era atacado pelo inimigo. Não é o dedo cruzado que vai na realidade expulsar demônio, não. Outros já confiam muitas vezes no sal grosso. Inclusive existem igrejas por aí neopentecostais e até alguns pentecostais. Misericórdia, só Jesus na causa. Que estão seguindo esses exemplos de, sabe, fazendo o quê? Jogando sal grosso aqui e ali, porque expulsa o mal. Sal grosso não expulsa demônio não, gente. Sal grosso ele serve para salgar carne e comer aquele churrasco delicioso, mas expulsar demônio não. Certo? E tem igreja por aí que faz campanha. Ou você, irmão, vai trazer uma oferta, traz 2 sacos de sal grosso. Eu acho que estão vendendo ou levando para o gado lá, para a fazenda do, né? Vocês sabem quem é, larga para lá. Sal grosso não expulsa o demônio, não expulsa. Outros confiam muitas das vezes no dente de alho. Quanto maior o dente do alho, mais é poderoso para expulsar demônio. Aí ele pega uma taça, coloca lá em cima da mesa, põe sal grosso, põe alho, né? Ainda planta um pé de guiné, de gambá lá na porta para expulsar. Irmão do céu, isso não vira, não leva a nada. Você acha que demônio tem medo daquela caatinga do pé de guiné lá? Tem não. Ele é catingudo também. Fede bode velho. Certo? Tem medo não. Ele chega com guiné, com sal grosso, com dente de alho. Eu me lembro uma história que eu estava apacentando ali, Oruana, a primeira igreja que eu dirigi. E até a mãe da irmã Marli, ela lembra disso, a irmã Zilda. E a dona, vou dizer o nome que ela já faleceu, Dona Ana, Oruana. Era o senhor Ouro, esposo da dona Ana, por isso a cidade ficou com esse nome. E a dona Ana, a irmã Zilda e o Antônio Gabé morava lá no meio da fazenda do homem lá. E a dona Ana gostava de ir para lá para estar conversando com a irmã Zilda, que sorria muito, brincava muito a irmã Zilda, né? E um dia ela estava lá e a irmã Tita também estava. E a Marli e mais uma outra menina lá da cidade, e veio um temporal e começou a arrancar aquelas telhas comuns, pesada, de barro pesado, e o vento ia arrancando de 2, de 3 e jogando, e a dona Ana se desesperou e ficou atrapalhada, doida com aquele negócio. Ô Zilda, você não tem dente de alho aí? Ô Zilda, cadê a peneira? Me dá 2 garfos para me cruzar aí e tal. E o vento comendo e arrancando tudo, e as meninas ainda entrou debaixo de um giral que tinha um saco de arroz. Sai daí, meninas, senão vocês vão morrer esmagadas aí. Elas riam dela, e ela dizia: para de rir que vocês vão morrer de boca aberta. Não tem peneira, não tem esse negócio não, irmão, para expulsar
temporal para expulsar a dificuldade, não. Não é por aí, certo? Não é o pé de gambá, não. Não é o pé de coelho. Tem pessoa que se expõe um pezão de coelho aqui, no chaveiro aqui, para realmente se proteger. E eu fico pensando que se o pé de coelho desse sorte, o tadinho do bichinho não tinha perdido o dele. Ele não teve sorte que perdeu o pé dele e alguém está carregando dizendo que é para dar sorte. Pé de coelho não dá sorte, coisa nenhuma. E nem expulsa mal olhado, não expulsa perseguição do inimigo, não. Tem gente que fica tudo, é um trevo de 4 folhas. Pode ser de 5, de 6, do tanto que quiser, não vai acontecer nada. Sabe o que é isso, irmão? Isso é embaraço que o romanismo colocou na cabeça das pessoas, porque desde o princípio, antes dos evangélicos crescer, eles dominavam, não deixavam ninguém ler Bíblia, não deixavam ninguém buscar Deus, nem orar, nem sacrificar a Deus. Hoje eles incentivam o povo a carregar a Bíblia, tem programas parecendo com os nossos, imita e prega igual nós, canta igual nós, porque viram que na realidade não tem jeito de frear isso aí. E na realidade Deus salva centenas e dezenas de centenas de pessoas todos os anos que sai de lá e se entrega a Jesus e se liberta dessas coisas, cantando os nossos hinos, dando a paz do Senhor. Me lembro, eu dirigi a congregação ali do campo de Quirinópolis, em Cachoeira Alta. Tinha um diácono lá do romanismo. Ele me encontrava na rua. Ô pastor, a paz do Senhor. Como que eu gosto de dar a paz do Senhor para o Senhor? É bom demais. Ele vai te converter não, rapaz. Quer nos imitar. Estamos na época da imitação. Esses tempos eu liguei o rádio e estou lá ouvindo um pregador. Gente, pensa no homem que pregou. Jesus nos libertou, Jesus nos transformou. Antigamente nós éramos assim, nós éramos assado, era daquele jeito e daquele outro, mas o Senhor nos libertou. E eu falo, o cara é bom para pregar, rapaz. E foi pregando, e foi dizendo, e falando do batismo com o Espírito Santo, e eu quase transbordando também. Eu vigiei um pouco. Passou um pouquinho. Agora, meus irmãos, para terminar essa mensagem, vamos rezar aqui o Pai Nosso e a Ave Maria. Eu falei, vai tomar banho. Imitação. Encheu a cabeça do povo de porcaria, de confusão. Agora quer imitar os evangélicos. Irmão, não tema isso não. Infelizmente, naquela época que surgiu aquele padre popular lá, como é que chama aquele cara? O Rossi lá, Marcelo Rossi. E ele fazia aquele showzão cantando os hinos da nossa igreja. Quantos assembleianos. Eu vi um dia, irmão, eu estava assistindo um negócio lá, parece que era Globo Repórter, e eles passando o negócio lá, e chegou o repórter, entrevistou, a senhora está aqui e tal. Não, estou gostando do movimento aqui e tal, mas a senhora parece evangélica. Eu sou evangélica. Da onde a senhora é? Qual a igreja? Eu sou da Assembleia. Vai essa Assembleia. E no show do ano. Nós temos que vigiar essas coisas. Pastor Rezende lembrou de um negócio de uma reunião de obreiros que nós estávamos num lugar aí. E o camarada, o padre, sentado em cima do púlpito assim, com a barbona assim. E ele dizendo que queria ter a barba do padre, se a convenção deixasse. E chamando, esse é o nosso padre. Eu vou lá, ele vem cá. Tinha até ajudado o padre a celebrar a ceia lá. E o padre ajudou ele, pastor Lincoln, a celebrar a ceia na igreja. Gente, nós não vamos misturar assim não. De lá nós saímos. A Bíblia diz que se eles saíram de nós é porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, ficava aqui. Agora nós temos que, na realidade, ter a nossa postura de cristão e não nos entregarmos. Tem gente que se entrega fácil demais, irmão.
Misericórdia. Eu já tratei de casos de crentes, você acha que eles confessou? A gente ficou sabendo por outro lado, que até operaram no centro espírita. E chegou e ficou santo, alegre e tal. E a gente ficou sabendo, vai falar, o cabra ainda fala alto com a gente. Está tudo normal, mas não está não, irmão. O Espírito de Deus não aceita essas coisas não. A Bíblia diz que nós somos santificados, nós somos purificados, nós somos redimidos, nós fomos resgatados pelo poder do sangue de Jesus para fazer a diferença na terra. Todas as vezes que Israel quis misturar, Deus deixou eles pagar um preço caro. Não são essas coisas que expulsam o inimigo. Tem pessoa que ele é tão cheio de simpatia para expulsar o mal-olhado, a inveja, que ele coloca uma folha de arruda aqui. Eu conheci lá na Paranaiguara um cabo que colocava era o pé de arruda aqui, ó. Até o nome dele era Fulano Arruda. Pezão de arruda aqui, estampado aqui, né? Pensa num cabra feio, certo? Era para espantar a feiura, certo? E ele com aquele negocinho assim, era um galho mesmo, grandão assim, ó, na orelha aqui, acho que até amarrava um cordão para o bichinho não cair, certo? Irmão, isso não expulsa essas coisas, não expulsam. Conheci uma mulher que ela não se afastava de um patuá, um tipo de um travesseirinho aqui de pendurado num cordão. Quem conhece patuá aqui? Você conhece, né? E ela não se afastava. Eu lembro uma vez que ela perdeu esse negócio. Pensa numa mulher que desesperou e chorava porque ela tinha perdido a proteção dela. Era o patuá cheio de parafernália lá dentro. Não sei nem o que coloca naquele trem lá, certo? Era a proteção, aquele negócio benzido, aquele negócio orado. Alguém orou por aquele trem lá, fez uma reza. E ela, aquele trem que protegia. Irmão, não é isso não. E não adianta quem não é do povo de Deus tentar imitar o povo de Deus, tentar expulsar o inimigo, que ele não vai sair. Vocês lembram dos filhos daquele sacerdote, Seva? Seva, né? Isso. Que e viu Paulo expulsando demônio. Aí chegou no endemoniado e disse: eu te conjuro, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13 a 16. Eu te conjuro em nome do Jesus que Paulo prega. Pastor Rezende está lembrando aqui que Jesus não era nem dele, era de Paulo, querendo usar o Jesus dos outros, certo? Eu te conjuro em nome do Jesus que Paulo prega. O endemoniado olhou para ele e disse: eu conheço Jesus, já fui vencido por ele. Na realidade ele tem poder. Eu sei quem é ele. Eu sei quem é Paulo também. Eu conheço Paulo e não gosto dele. Só faltou falar assim. Mas e vocês, quem são? Que vieram aqui nos incomodar. Quem são vocês? E a Bíblia diz que aquele endemoniado se atirou sobre aqueles moços e na realidade machucou e bateu neles, saíram correndo, machucado, porque na realidade, irmão, uma pessoa endemoniada, ele fica tão agressivo que às vezes 10 homens não seguram uma pessoa franzininho e baixinho, porque não é ele, é o demônio. Ele dá uma rodeada assim, todo mundo cai para lá. Era 7 filhos de Seva, todos saíram correndo do demônio, porque é imitação. Imitação. Eu me lembro uma vez que eu cheguei num determinado lugar, era mais de meia-noite, o irmão foi lá em casa me chamar. E eu cheguei lá para expulsar um demônio. E a mulher estava numa cama. Pensa numa mulher magrinha. Aquela coisinha lá em cima da cama. E o marido e o cunhado dela em cima segurando. Aí eu cheguei. Porque eles sempre... E eles não pediu o irmão para chamar eu não. Pediu para chamar o presidente do centro. O irmão foi lá me chamar.
mesmo que eu não era o presidente. Mas ele falou, não, irmão, estou cansado de levar essa mulher aí com eles lá, porque ela trabalhava para ele. E não adianta nada, eu vim chamar o senhor pode? Falei, posso, vamos. E aqueles homens segurando, fustigando aquela mulher em cima da cama. Eu cheguei, olhei o sogro dela assim de lado assim. Aquele sogro dela, poucos dias atrás, 2 irmãos passou evangelizando lá. E ele arrancou o canivete, queria furar os irmãos. Aí eu cheguei, ele olhou para mim, o senhor não vai tirar o negócio aí não? Falei, não, primeiro eu quero saber o que aconteceu aqui. Por que essa mulher está desse jeito? Aí começou a explicar um tanto de coisa lá. Eu falei, olha, vocês precisam mudar de vida, vocês estão muito ignorantes. Falei, há poucos dias atrás eu lembro que o senhor queria espetar o canivete nos irmãos aqui, porque veio distribuir literatura na sua porta. Aí eu aproveitei. Falei, o seu filho aí, sabe por que o demônio está aí? Porque ele só vive brigando, ele só vive no centro espírita, só vive assim, só vive assado. Fui falando e tal. Aí o homem estatalou o olho assim, o sogro da mulher ficou olhando para mim, não falou nada. Eu falei, ele vai arrancar o canivete, né? Mas não arrancou. Eu falei, mas eu vim aqui e em nome de Jesus esse demônio vai sair. Não, então ora logo. Aí eu falei, pode soltar a mulher. Não, aí os homens gritou lá, não pastor, não pode não, porque é soltar aqui, ela, nossa, faz, tem hora que ela joga nós para cima aqui, e tal. Eu falei, solta ela em nome de Jesus. Aí eles soltaram, a mulher ficou quietinha, já tinha sido liberta. Aonde chega um crente que tem Jesus na vida, e conhece, e confia na autoridade do nome de Jesus, o demônio não vai ficar, não vai. Irmãos, não é essas questões, não é simpatia que vai fazer o inimigo correr não, irmãos, não é isso não. Ô irmão, mas tem tanta coisa errada no nosso meio. Eu de vez em quando eu gosto muito de criança, brincar com criança. Aí vejo a criança que perdeu o dentinho, falta 2, 3. Você, cadê o dentinho? Ah, mamãe mandou eu jogar em cima da casa. Para quê? Para nascer outro dedo bonito aqui. Para com isso. Para com isso. Não é isso que vai fazer nascer dente bonito, sem nascer dente torto, não. Isso é simpatia, gente. Um dia meus meninos tiveram muitos problemas de tiriça. Tem um nome lá, técnico lá que eu não lembro. E um dia me ensinaram, falou, se você pegar aqueles coco da Bahia, alguém conhece assim, né? E aqueles que amarelaram pequenininho, caiu, e você fazer o chá daquilo ali, dá para ele, melhor. Aí eu saí procurando aquilo. Cheguei na casa de uma mulher que me indicaram, e realmente tinha vários pés de coqueiro daquele. E aí eu cheguei e expliquei para ela que eu precisava, que tinha me ensinado. Ela falou, é bom mesmo, muita gente vem aqui pedir, mas o que é com o seu menino? Aí eu expliquei para ela, ela falou, não, para aí, eu vou ensinar um negócio melhor para você. O que é? Você compra um pano amarelinho mesmo, bem amarelo, e cobre a criança. Estava eu e a Mantita. Cobre a criança, e aí você, a tiriça, vai passar todinho pro pano amarelo. Eu falei, ô dona, isso é o quê? Onde a senhora arrumou isso? Não, aí ela olhou, peraí, você é crente? Falei, sou, graças a Deus. Não, então desculpe, isso é simpatia. Simpatia, eu falei, não, senhora, me dá os coquinhos aqui, deixa eu ir embora. Isso aí não vai virar nada não. Mas tem muito que vai lá e compra o pano e põe. Por que está assim? Oh meu Deus do céu. A criança começa a soluçar. Alguém vai lá, pega um fiapo de pano e coloca na testa assim, ó. Para que isso aí? Para parar o soluço. Quero ver aonde está escrito que fiapo de pano para soluço. Um dia lá na Paranaiguara morreu uma irmã crente, muito crente. O esposo também era muito crente. E eu liguei para o pastor Salatiel na época, ele desceu para lá. E infelizmente eu não vi, irmão. Quando eu vi, foi o pastor Salatiel chegando em mim.
Ô Jeremias, o que é aquilo lá debaixo do caixão? Eu não tinha visto. A família, umas irmãs, filha da mulher crente, pegaram lá um prato com água e colocaram uma tesoura. Oh, Jesus do céu. Falei, não, misericórdia, vocês tiram disso aqui, senão é o pastor que vai me tirar daqui. Vocês mandam isso aí desaparecer daqui, que isso aí não segura o corpo de ninguém para não inchar, para não acontecer. Não, para com isso. Crente, gente, colocou lá debaixo da mesa do templo lá uma tesoura aberta dentro de um prato d'água. Um dia o Kleber nasceu uma catapora, uns carocinhos pequenininhos. Aí chegou um diácono lá em casa, diácono da igreja. Aí a irmã Tita disse para ele: irmão, meu menino amanheceu assim, tá cheio de carocinho assim. Irmão, deve ser sarampo ou catapora, mas para todos os dois é muito bom. Você pega um milho de pipoca e você, irmã Tita, pega aí, cozinha o milho, dá o chazinho para ele e pega o milho e joga debaixo da cama. Joga o milho da pipoca debaixo da cama, porque não vai deixar, vai desaparecer. Aí eu cheguei, a Tita contou, eu falei: você não vai fazer isso não. Mas ela não ia fazer mesmo não. E a catapora cresceu, tadinho do Kleber, sofreu tanto com essa catapora, certo? Então, irmão, são coisas que, misericórdia. Ó, fulano, não deixa cair o seu chinelo virado não, que sua mãe morre. Irmão, quem manda na vida é Deus. Quem tira a vida e quem dá a vida é Deus, não é chinelo virado não. Para com isso. E eu já vi crente ficar: opa, meu chinelo caiu virado, para aí, deixa eu desvirar o chinelo aqui, porque... E diante disso aí tem muitas coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus, pensando que vai expulsar o inimigo, que vai tirar os ataques do inimigo. E não é por aí. Eu estava observando e até quero dizer à igreja que nós temos que seguir os conselhos de Tiago, em Tiago 4, capítulo 7 a 10, o versículo 7 a 10, quando ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. É o primeiro passo para que você seja imune destas consequências, dessas dificuldades. É sujeitar a Deus. O que é sujeitar? É se humilhar, é se prostrar e dizer: Senhor, deixa eu fazer a tua vontade. Que a minha vontade desapareça, que o Jeremias seja esquecido, mas que o Senhor faça o que o Senhor quiser na minha vida. Aí eu sujeito a Deus. Eu sou tão obediente, eu sou tão fiel. Mas não pode, do qualquer erro que estiver cometendo, alguém falar, aí eu vou sair da igreja enjoado demais. Não sujeita, porque ninguém vai ensinar algo que não seja de Deus. Nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada na mão. Sujeitai-vos, pois, a Deus, a primeira coisa. Segundo, resistir ao diabo. A Bíblia manda eu resistir ao diabo. Eu quero que aquele camarada apareça aqui, que eu quero dar tanto bufete nele. Não é por aí também. Satanás, ele é incorpóreo, ele é espírito. Espírito. Eu me lembro uma história de um pastor em São Paulo, que ele ensinou a igreja à noite de terça-feira, quando ele foi deitar, o inimigo, de repente ele sente aquela presença esquisita dentro do quarto. E ele era forte, homem bem dotado na luta. Antes de ser crente, ele tinha feito tanta coisa. E aí, de repente, aparece aquela pessoa diante dele, aquela catinga de enxofre. Ele notou logo que era o inimigo e falou: rapaz, por que você continua corrigindo a igreja do jeito que você corrigiu hoje?
Nós estamos em tempos normais. Você larga de ser bobo. Tem tantos colegas seus que já não faz mais isso. E o irmão foi ficando se enchendo de fúria, de uma ira assim, contra o inimigo. De repente ele levantou e começou a dar murro no inimigo. Só que o inimigo se escorava no guarda-roupa. Ele quebrava era o guarda-roupa. Quebrou muita coisa dentro do quarto. E dizia: Senhor, me dá ele em carne, me dá ele em corpo aqui que eu quero. Isso é muita imprudência também, né? Terminou, estava muita coisa quebrada. E aí ele ajoelhou chorando, porque quando ele viu que na realidade não dava conta, ele apelou para o poder do nome de Jesus. E quando ele clamou pelo nome de Jesus e expulsou o inimigo, ele ouviu os latões de lixo caindo lá fora e desapareceu. Aí ele foi perguntar: Senhor, por que o Senhor não me deu ele corporalmente? Ele disse: porque amanhã você seria assassino e você estaria na cadeia e a minha igreja acabada. Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, irmão, nós temos que resistir com a vida de santidade, com a vida de pureza, não dar lugar para ele. Quando ele trazer uma oferta através dos seus, você diz não. Quando alguém disser faça isso, que você vê que não é de Deus, você aprendeu, você diz: eu não posso fazer, eu não vou a tal lugar, eu não posso dizer isso, eu não posso andar por ali. Isto é resistir ao diabo. A tua vida de santificação, Deus na sua vida, é sinal de vitória sobre o inimigo. Resistir ao diabo, sujeita a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Não é o crente que vai fugir do diabo. Aí eu vou mudar de tal rua porque tem um pai de santo que mudou para lá, um macumbeiro. Não, irmão, que o macumbeiro mude, que o pai de santo mude. Você está cheio de Deus, quem vai fugir de você é Satanás. Porque você tem Deus na sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Aí Tiago continua dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Para nós termos Deus conosco, nós temos que ter uma aproximação de Deus, intimidade com Deus. E para isso tem um preço. Na realidade estamos esquecendo muitas vezes dos nossos princípios. De vez em quando eu chego na rádio ali, abro o Face para alguém mandar mensagem, fico olhando as mensagens ali, deparo com algumas mensagens de alguém coloca a foto, um show gospel, que não cabe ninguém mais, está cheio, todo mundo de mão levantada e gritando e chorando, e de lado uma igreja, um culto de oração com 2, 3 pessoas. Hoje geralmente não está tendo templo grande para festividade, para shows, mas para oração não tem tempo pequeno. Pode ser o mais pequeno que for, que ele fica vazio, não tem condição de se encher. Como que nós queremos aproximar de Deus? Quando Jesus disse que nós temos que vigiar e orar, para não entrar em tentação. Na verdade o espírito está pronto, disse Jesus, porém a carne é fraca. É fraca. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz: orai sem cessar. Nesse versículo que nós lemos, versículo 18, ele diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando nisto, com toda a perseverança. Só assim nós podemos aproximar a Deus da nossa vida, enquanto mais nós lutarmos para buscarmos a Deus, mais nós vamos atraí-lo para nós. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Como que chega a Deus? Aí Tiago continua dizendo: a limpai as mãos, pecadores.
Segundo, voz de duplo ânimo, purifica os corações. Coração puro, que agrada a Deus. Senti as vossas misérias, quer dizer, as vossas falhas, os vossos defeitos, a vossa inércia, as vossas dificuldades de vencer. Sente elas e vai para os pés de Jesus dizendo: Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão errado, mas eu quero servir ao Senhor, eu quero ser fiel. Aleluia. Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhar. Aleluia. Tiago, aliás, Efésios 4:27, Paulo chegou a dizer: não deis lugar ao diabo. As ofertas, as investidas, as ciladas astutas do inimigo, nós deparamos com elas todos os dias, irmão. Todos os dias. Eu de vez em quando, um caso assim tão distante daqui, mas de vez em quando alguém me passa troco a mais do que eu deveria receber. Sabe o que é que vem primeiramente? É ele que errou. Aí na mesma hora Deus fala assim: e a consciência? Depois não vai parar. Aí vira aquela guerra. Aí eu pego o troco e digo: confere aqui por favor de novo. Eu já vi irmãos saindo assim e dando glória a Deus. Deus me abençoou, irmão, e tal. Eu fui lá e comprei e dei 10, o fulano me voltou 20. Isso é pecado, irmão. Não era seu. São setas às vezes. Até às vezes alguém passa propositadamente, porque sabe que você é crente, para depois atirar pedra e dizer: diz que é crente. Não é de confiança. Se não é de confiança para receber um mísero troco que foi passado a mais, quanto mais de confiança para buscar e Deus responder, de expulsar e o inimigo sair. Então nós temos que ter cuidado. 1 João 3:8, João disse assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aí ele disse aqui: a maneira que nós vencemos é estar em Cristo. Ele diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Sabe como é que nós vencemos Satanás? Quando nós estamos em Cristo. Agora, para estar em Cristo não é só falar não, irmão. 2 Coríntios 5:17, assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O crente, para estar em Cristo, tem que viver em novidade de vida. E o mundo olha assim e diz: eu conheci esse camarada aí antes de ser crente. Nossa, mas como que muda assim? Eu conheci essa mulher antes dela aceitar esse Jesus que ela disse que aceitou. Como que mudou dessa maneira? Vivia aí caído aí, bebendo, maltrapilha, descalço, descalça. Hoje anda aí bonito, parecendo príncipe. Sabe por quê? É porque está em Cristo. As coisas velhas se passaram e alguém olha e vê a diferença na nossa vida. Infelizmente estamos partindo para um processo tão difícil na vida da igreja,
que se nós não cuidarmos, daqui a pouco não tem mais diferença. Não tem mais diferença. Vou deixar para falar isso aqui numa outra palavra. Viu, irmãos? Mas em Cristo nós vencemos. Gálatas capítulo 1, verso 3 e 4, Paulo disse assim: graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Essa é a vontade de Deus, nos livrar. Através de quem? De Jesus Cristo. Hebreus 2 e 14, o escritor aos Hebreus disse assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem aniquila o império do diabo? Quem aniquila a morte? Quem aniquila o processo que o inimigo levanta contra a igreja? Ele levanta. Se não fosse isso, Jesus não tinha dito em Mateus 16, ele dizia: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, não vai prevalecer, mas levantar vai. Mas não vai prevalecer, porque em ti está um poder maior, uma graça maior, uma força maior. Em nós está o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. Somos cobertos pelo sangue de Jesus, e o inimigo não tem poder. A Bíblia diz que quem é de Deus não vive pecando, e o diabo não lhe toca. Quantos são de Deus? Aleluia. Meus queridos, vamos sermos perseverantes. Vamos optar por uma vida de pureza, de santidade, de aproximarmos-nos de Deus cada dia mais. Um versículo que me incomoda muito, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2, diz mais ou menos assim: esta é a palavra do Senhor ao rei Asa: o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com Ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, Ele também vos deixará. Queremos ter Deus na vida? Queremos. Queremos vencer? Queremos. Queremos sair do sofrimento? Queremos. Queremos parar de chorar, de preocupar? Queremos. Mas às vezes não queremos buscar a Deus para achar. Não queremos aproximar-nos de Deus. Mas eu creio que se alguém aqui nesta noite estava passando, quem sabe, por uma situação assim, Deus pode, através dessa palavra, ter falado alguma coisa com você. E eu quero crer que Deus vai fazer você sair daqui restaurado, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus.